The Fappening, uma expressão na qual foram unidas as palavras inglesas The Happening, que quer dizer o acontecimento, com to fap, que está relacionado à masturbação. Essa expressão criativa foi amplamente falada, especialmente em terras gringas de onde se originou, e, infelizmente, de forma pejorativa e afetando diretamente a moral de personalidades famosas. No dia 31 de agosto de 2014, algo estranho aconteceu. Em questão de horas, a internet entrou em um colapso simbólico. O fórum Reddit começou a ser inundado por imagens inesperadas, arquivos surgindo do nada, links se multiplicando em velocidade absurda. Mais de 500 fotos íntimas, registros privados que jamais deveriam sair de um celular ou de uma nuvem pessoal e que, de repente, estavam ao alcance de qualquer clique. Twitter, Facebook, fóruns, blogs obscuros e grupos fechados entraram em ebulição ao mesmo tempo. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. As informações eram fragmentadas, os boatos se atropelavam, manchetes surgiram antes mesmo das respostas. Não houve autoria clara, não houve método conhecido. Só existiu uma certeza. Aquilo não foi um vazamento comum. Foi algo grande demais para ser ignorado. Rapidamente o escândalo ganhou rosto. Mais de 100 celebridades tiveram suas fotos expostas, transformadas em um espetáculo global. Nomes conhecidos começaram a pipocar por todos os lados. Kate Upton, Ariana Grande, Kirsten Dunst. Mas um nome dominou a atenção como nenhum outro: Jennifer Lawrence. Naquele momento, Jennifer Lawrence não era apenas uma atriz famosa, ela era a atriz. Oscar recém-conquistado, protagonista de uma das franquias mais lucrativas da década, presença constante nas capas de revistas e campanhas milionárias. Quando suas imagens privadas passaram a circular, o impacto se tornou devastador. O episódio deixou de ser apenas um crime digital e se transformou em um terremoto cultural. O choque é tão grande que, por algumas horas, as fotos chegaram a aparecer até mesmo em sua página da Wikipedia, antes de serem removidas. Enquanto isso, no submundo da internet, o epicentro do caos se consolidou. Um subreddit foi criado por um usuário identificado como John McJN. Ali nasceu o verdadeiro coração do escândalo. Links são organizados, arquivos catalogados, nomes listados. O que começou com um fórum rapidamente se transformou em uma máquina fora de controle. Em apenas um dia, mais de 100 mil novos usuários se juntaram à comunidade. O objetivo foi único: compartilhar, comentar, classificar e perpetuar o vazamento. O fenômeno ganhou um nome: The Fappening, e cresceu como uma criatura impossível de conter. Não é apenas curiosidade mórbida, é uma invasão coletiva da intimidade alheia. Lawrence foi o alvo principal, mas estava longe de ser a única. Kate Upton também apareceu entre as vítimas, modelo, ícone da cultura pop, rosto recorrente da Sports Illustrated. Kirsten Dunst surgiu logo depois, ligada a uma das franquias mais populares do cinema dos anos 2000. Algumas vítimas confirmaram a autenticidade das imagens. Outras tentaram conter os danos, negando tudo. Uma delas, Victoria Justice, atriz e cantora norte-americana, reagiu publicamente em uma de suas redes sociais. Essas supostas fotos minhas são falsas. Preciso encerrar o assunto agora mesmo. Mas, naquele momento, o estrago já estava feito. Um dos moderadores, escondido atrás do anonimato típico do fórum, admitiu o óbvio. Aquela era a comunidade que mais crescia na história do Reddit. Nada parecido havia acontecido antes.
As primeiras 72 horas foram de puro descontrole, um turbilhão contínuo de uploads, comentários e downloads. Denúncias começaram a chegar em massa, amparadas pela DMCA, a Lei Americana de Direitos Autorais. O Reddit reagiu apagando links específicos. Cada tentativa de contenção apenas acelerava a disseminação. O sistema entrava em um ciclo absurdo de perseguição infinita. O que sumia em um canto reaparecia segundos depois em outro, renomeado, reorganizado, espelhado. No dia 7 de setembro, exatamente uma semana depois da primeira explosão, o Reddit tomou sua decisão mais drástica. O subreddit é encerrado de forma definitiva. Um corte seco sem aviso prévio. A empresa afirmou em comunicado oficial que não agiu por critérios morais, mas por obrigação legal. Não é censura, é cumprimento da lei. No papel, o The Fappening deixou de existir dentro do Reddit. Na prática, porém, já era tarde demais. Em menos de 7 dias, a comunidade acumulou números simplesmente irreais. Mais de 250 milhões de visitas antes de ser fechada. Isso é equivalente a um Brasil inteiro. A revista Wired revelou um detalhe ainda mais incômodo. Apenas com as assinaturas do Reddit Gold, categoria paga que garante acessos exclusivos aos membros, a empresa arrecadou o suficiente para bancar um mês inteiro de servidores. O site se beneficiou do fluxo massivo da atenção global e do dinheiro gerado. Quando finalmente cortou o acesso, o lucro já passou pelo caixa. Mas apagar um fórum não apaga a internet. O conteúdo continuou circulando em páginas espelho, os chamados mirrors, e em fóruns paralelos que surgiam quase instantaneamente. A informação aprendeu a se mover, a escapar, a se adaptar. É nesse estágio que o caso ganha um novo nome: Celebgate. O termo se espalhou rapidamente, adotado por jornais, emissoras de TV e comunicados oficiais. O que antes parecia apenas um escândalo digital passou a ser tratado como um crime em escala global. O FBI entrou em cena e abriu uma investigação federal. A partir dali, já não se tratava apenas de fotos vazadas, mas de invasão, roubo de dados e violação sistemática da privacidade. O jogo mudou de nível. A internet não tem um centro físico, mas nenhum crime digital acontece sem deixar vestígios. Cada clique, cada upload, cada espelhamento produz marcas invisíveis. E o primeiro sinal desse vazamento surge exatamente onde quase tudo começa quando o assunto é caos online. O 4chan. Na madrugada de 31 de agosto de 2014, o ponto inicial apareceu em um de seus fóruns mais infames. O 4chan é um território peculiar, ao mesmo tempo berço de tendências e depósito do pior lado da rede mundial. Criado em 2003 como um simples mural de imagens voltado para animes e videogames, ele rapidamente se transformou em um motor da cultura digital. Dali nasceram movimentos como o Anonymous, memes que atravessaram gerações e campanhas que escaparam do controle. Mas ali também prospera a parte mais sombria da internet. No 4chan, não há perfis, não há histórico, não há identidade. O anonimato é absoluto. Qualquer pessoa pode postar, desaparecer e nunca mais voltar. Essa ausência total de rastros cria uma sensação de liberdade extrema e, com ela, a ausência de limites. Vamos aos fatos. São 2h30 da manhã, quando em um dos links do site 4chan, Boardsby, o mais randômico e caótico do site, surgiu o primeiro pacote de imagens. Entre milhares de tópicos efêmeros,
Aquele post específico passou despercebido por minutos, depois explodiu. Aquele foi o marco zero, o instante em que o vazamento deixou de ser um arquivo guardado e se transformou em um evento global. Do 4chan, o conteúdo salta para sites de imagens e fotografias. Em questão de minutos, é replicado, renomeado e reorganizado. Logo depois invadiu o Reddit, onde encontrou estrutura, audiência e escala. O calendário se fixou ali, 31 de agosto de 2014, dia 1. Mas o ataque inicial não foi um ponto final, foi apenas o começo. No dia 20 de setembro, quase 3 semanas depois, uma nova leva de imagens roubadas surgiu do mesmo modo. Madrugada, links anônimos, dispersão instantânea. 6 dias depois, em 26 de setembro, aconteceu novamente. No início de outubro, uma quarta onda confirma o padrão. Cada vazamento seguia o mesmo roteiro, como se alguém estivesse abrindo cofres aos poucos, medindo o impacto, testando limites. Não há encerramento, não há um último arquivo. Sempre existe mais alguém guardando o material, esperando o momento exato de clicar em publicar. O escândalo já não dependia de um único ataque, mas de uma dinâmica contínua de ameaça. O vazamento se tornou permanente e a pergunta muda. Já não é mais o que vazou, é quem ainda tem acesso. Muito rapidamente, uma explicação começou a se impor. Para o público e para a mídia, o culpado tem nome e sobrenome: iCloud. A narrativa se espalha com força total. Fala-se em um mega hack, em uma falha estrutural nos servidores da Apple, em uma invasão capaz de abrir centenas de contas ao mesmo tempo. E então surgiu a coincidência perfeita. Nas horas seguintes ao primeiro vazamento, a Apple corrige discretamente uma vulnerabilidade no serviço Find My iPhone. Para muitos, o que soa como uma confissão silenciosa. A sequência dos eventos parece boa demais para ser ignorada. Fotos vazam, o caos se instala e logo depois uma falha é corrigida. O quebra-cabeça parece fechado. Especialistas em segurança digital passam a detalhar o possível caminho do ataque. Aquela API específica, um conjunto de regras e protocolos que permitem que 2 ou mais programas ou aplicativos com funções distintas se comuniquem. Permitia tentativas ilimitadas de senha, sem bloqueio automático por excesso de erros. Um convite aberto para ataques de força bruta. Bastava tempo, paciência e a ferramenta certa. É nesse contexto que surge o nome iBrute, um script automatizado, relativamente simples, capaz de testar milhares de combinações de senhas contra contas do iCloud. Nada de malware sofisticado ou acesso direto aos servidores da Apple. Apenas exploração sistemática de senhas fracas, uma após a outra, até encontrar a combinação correta. Um método antigo, eficaz e, naquele cenário, devastador. A hipótese ganhou tanta força que ultrapassa o campo técnico e chega ao desabafo público. A atriz Kirsten Dunst, que deu vida à personagem Mary Jane em Homem-Aranha, expressou o sentimento de muitas vítimas em poucas palavras, publicadas diretamente no Twitter. Outras vítimas, como Michaela Maroney, também expressaram a sua insatisfação com o episódio. Naquele momento, para o mundo, o caso parecia resolvido. A Apple havia falhado. O iCloud era o ponto fraco. O crime tinha o endereço claro. Mas como em quase toda investigação digital, a resposta mais óbvia ainda estava longe de ser completa. A sensação inicial é simples e aterradora. Alguém arrombou as portas do iCloud e esvaziou tudo lá dentro. Um saque digital em escala inédita. A internet assistiu atônita ao que parecia ser o maior desastre de privacidade já registrado. Pelo menos, é assim que a história se apresentou
nos primeiros dias. A Apple reagiu rápido. Abre uma investigação interna e apenas 2 dias depois, em 2 de setembro, desmontou publicamente essa versão dos fatos. Em um comunicado oficial, a empresa afirmou que não houve qualquer invasão dos seus sistemas centrais, nenhum ataque massivo, nenhuma falha estrutural. Segundo a Apple, o que ocorreu foram ataques direcionados, caso a caso, contra contas específicas de celebridades. Nenhuma das invasões investigadas teria explorado uma brecha no iCloud ou no Find My iPhone. A explicação mudou tudo e, ao mesmo tempo, abriu novas perguntas. Se não houve erro generalizado, como acessaram contas tão específicas? Como alguém escolhe uma vítima, encontra sua conta e insiste até entrar e sair, levando exatamente o que procura? Se não é um sistema quebrado, então o elo fraco não é o servidor, é o comportamento humano. O foco da investigação mudou. Já não se tratava mais de corrigir uma falha técnica, mas de identificar alguém que ainda está em liberdade. O FBI não precisa de suposições para avançar. Ele segue rastros. E no mundo digital, quase tudo deixa marcas. As imagens vazadas carregavam metadados conhecidos como EXIF, informações invisíveis para a maioria das pessoas, mas valiosas para investigadores. Neles constam a data exata em que a foto foi tirada, o modelo do aparelho, o sistema operacional e, em alguns casos, até coordenadas de GPS. Esses dados permitem reconstruir sequências inteiras. Que dia foi a captura? Em que horário? Com qual dispositivo? Se diferentes fotos vêm do mesmo celular ou de aparelhos distintos. Cada resposta encaixou mais uma peça no quebra-cabeça. Há também os carimbos de tempo dos sistemas. Quando o arquivo foi salvo, quando foi modificado, quando foi copiado ou transferido. São detalhes técnicos quase imperceptíveis, mas que revelam trajetórias completas. Um arquivo não apenas existe, ele se move, e esse movimento fica registrado. E os rastros não estavam só nos arquivos. Toda vez que alguém acessa uma conta, algo fica para trás. Um endereço IP, uma data, uma hora, uma localização aproximada. Pequenas migalhas digitais que, isoladas, parecem irrelevantes, mas que, cruzadas, começaram a desenhar um padrão, um perfil, um caminho. E quanto mais o FBI conectou esses pontos, mais claro ficou que, por trás do caos, não houve um acidente, houve método e repetição. Alguém puxando os fios. E então surge o dinheiro, porque em meio ao caos moral e ao discurso sobre privacidade, há um detalhe impossível de ignorar. Nos fóruns onde as imagens circularam, elas tinham preço. O acesso custava algo e os arquivos foram trocados como mercadoria. E, normalmente, a moeda escolhida foi o Bitcoin. À primeira vista, o uso da criptomoeda parecia garantir invisibilidade. Nenhum banco, nenhum intermediário, nenhum nome civil. Mas há uma ironia fundamental. Toda transação em Bitcoin fica registrada para sempre na blockchain. O livro caixa é público. Uma carteira envia, outra recebe. O caminho do dinheiro pode ser seguido por qualquer pessoa com conhecimento técnico suficiente. O problema estava no último passo. Uma carteira não é uma pessoa. É apenas uma sequência alfanumérica, fria e impessoal. Para transformar aquele rastro financeiro em um nome real, é preciso algo a mais. Um deslize, um vazamento, ou o momento em que o próprio dono converte o dinheiro em moeda tradicional usando um serviço de câmbio que exige identificação. Enquanto isso, os investigadores perseguiam uma imagem que parecia cada vez menos sólida. No começo, a hipótese dominante era a de um único cérebro por trás de tudo, um hacker brilhante, oculto nas sombras, capaz de quebrar sistemas, coordenar ataques e conduzir
o maior assalto à intimidade já visto. Mas essa narrativa logo começou a ruir. À medida que os dados são cruzados, os acessos comparados e os padrões analisados, a conclusão mudou de forma. Não há um gênio solitário. Não há um arquiteto central controlando cada movimento. O que emerge é algo muito mais fragmentado e talvez mais perturbador. O ataque não foi obra de um só, foi um ecossistema. Antes do escândalo do 4chan, em 26 de agosto de 2014, no fórum AnonIB, que é anônimo e clandestino, um usuário publicou: "Alguns no 4chan estão guardando uma grande vitória, fiquem sabendo." Essa grande vitória eram fotos íntimas, mas não de qualquer pessoa, e sim da atriz mais famosa do momento, Jennifer Lawrence. Alguns usuários começaram a oferecer as fotos para troca ou venda, e logo os mais espertos começaram a acumulá-las em massa, como se fossem um investimento. Eles sentiram um cheiro de dinheiro, muito dinheiro. Compravam lotes de usuários diferentes para depois revender as coleções no 4chan. Como amostra, mostravam capturas parciais. Um deles garantia ter mais de 60 fotos de Jennifer Lawrence à venda. Mas, quando um dos colecionadores decidiu soltar toda a coleção de fotos no 4chan em 31 de agosto, dizendo que não era o responsável direto pela publicação e que havia sido resultado de um esforço colaborativo, ele não contava com uma coisa. A sua postagem denunciava a origem das imagens, o fórum AnonIB. O AnonIB também possui subfóruns, geralmente voltados ao que é politicamente incorreto. E num deles se juntava um pequeno grupo de homens, jovens adultos entre 20 e 30 anos, espalhados por diferentes cidades dos Estados Unidos. Não eram o que conhecemos por hackers, mas sim jovens pervertidos que conheciam muito bem o sistema do fórum e que tinham intenções, digamos, deturpadas. Um professor na Virgínia, um trabalhador de atendimento ao cliente em Chicago, um caixa de banco em Connecticut, um funcionário de comércio eletrônico na Pensilvânia, casado e com 2 filhos. Até mesmo um jovem de 29 anos que ainda morava com os pais em Chicago. Gente normal, vidas aparentemente normais. O que compartilhavam era a mesma obsessão: roubar e colecionar fotos privadas de famosas. A dinâmica deles era simples, não buscavam vender nem publicar. O que realmente lhes interessava era a troca interna, e-mails, pastas compartilhadas e mensagens privadas. O acesso ao grupo era exclusivo. Para entrar, era preciso entregar uma prova, uma foto inédita de alguma celebridade. Essa era a moeda de troca. Durante anos, esse círculo funcionou em silêncio. Roubavam, compartilhavam, acumulavam. Não era um exército invisível, nem um hacker solitário de máscara. Eram um punhado de homens comuns unidos por um vício. E em 2014, o segredo deles começou a transbordar para o resto da internet. Não havia gênio algum neste episódio, nem mesmo um comando central ou mente maligna por trás de tudo. Cada um agia por conta própria, montando suas próprias campanhas de e-mails falsos e armadilhas simples, porém eficazes. A partir daí, a investigação ganhou velocidade e as primeiras ordens judiciais foram expedidas. Agentes do FBI cumpriram mandados em vários estados ao mesmo tempo. Em Chicago, o endereço IP levou a uma casa comum de tijolos. Ali vivia Emílio Herrera. Computadores, celulares e discos rígidos foram apreendidos. Cenas parecidas se repetiram em outras cidades e o mapa dos Estados Unidos começou a se encher de pontos vermelhos, indicando uma operação que se espalha de costa a costa. Em 2016 surge um nome central: Ryan Collins, 36 anos, da Pensilvânia. Durante quase 2 anos, ele enviou e-mails falsos que imitavam comunicações da Apple e do Google.
As mensagens pareciam legítimas e pediam confirmação de senha. Muitas vítimas caíram. Collins acessava contas, lia e-mails e entrava diretamente nos backups do iCloud. Ele foi condenado a 18 meses em uma prisão federal. No ano seguinte, outro nome apareceu: Edward Meyerzick, 29 anos, de Chicago. Ele usava o mesmo método, mas foi além. Combinou phishing com preenchimento de credenciais e engenharia social. Informações públicas, como data de nascimento, cidade natal, escolas frequentadas, foram usadas para responder perguntas de segurança e redefinir senhas. Uma vez dentro da conta, softwares específicos permitiram baixar tudo. Além disso, milhões de senhas já circulavam na Dark Web e a reutilização de credenciais fez o resto do trabalho. Entre novembro de 2013 e agosto de 2014, Meyerzick acessou mais de 300 contas do iCloud, incluindo cerca de 30 pertencentes a celebridades. Foi condenado a 9 meses de prisão e a pagar uma multa de $57.700. Em 2018, surgiu mais um nome: George Garofano. Aos 26 anos, morando em Connecticut, ele conduziu a sua própria campanha de phishing entre abril de 2013 e outubro de 2014. Os e-mails imitavam alertas de segurança da Apple e pediam a verificação de dados. Com as credenciais obtidas, Garofano acessou cerca de 240 contas do iCloud, algumas de celebridades, mas a maioria de usuários comuns. Diferentes dos outros casos, ele não apenas invadiu, compartilhou e vendeu parte do material roubado. Foi condenado a 8 meses de prisão. Na Virgínia, a investigação se concentrou em Christopher Brennan, um professor. Os registros o conectaram a mais de 200 contas comprometidas, incluindo perfis de celebridades. O caso chamou atenção por um motivo adicional. Há indícios de que ele também teria acessado contas de pessoas do seu convívio direto, como alunos e colegas de trabalho. Brennan foi o que recebeu a pena maior, 3 anos de prisão. Infelizmente, os casos aqui apresentados não são os únicos. E isso não acontece somente com celebridades. Mulheres e também crianças, homens, jovens e adultos estão constantemente na mira de pessoas que ou agem por pura perversão, o que caracteriza um desvio moral e social, além de mental, ou por maldade, pelo simples prazer de ver a sua vítima em maus lençóis. Ou, como acontece em outros tantos casos, para ganhar dinheiro com a venda das fotos. Isso sempre foi e sempre será um crime. As penas hoje em dia não estão tão mais brandas como há 10 anos, uma vez que de lá para cá, esse tipo de crime e outros crimes cibernéticos aumentou consideravelmente. E quando isso acontece, as autoridades não têm outra saída a não ser piorar as chances para os infratores, tornar as coisas mais rígidas para eles. E quanto a você que assiste a este vídeo, algumas dicas. Primeiro, jamais deixe fotografias em seu celular ou em nuvens. Segundo, em qualquer situação, crie senhas que nem mesmo você terá facilidade para lembrar. Anote-as em um caderno e deixe-o em sua gaveta. Terceiro, uma hora você pode precisar levar o seu celular a uma assistência técnica. Cuide para que não tenha fotos ou vídeos comprometedores antes disso acontecer. Não só hackers, mas pessoas com desvios de caráter costumam ser persistentes, até que consigam o que desejam.